Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o podcast do pastor Cláudio Piragini, um podcast de liderança. Nós temos falado aqui bastante sobre liderar nessa fase da pós-pandemia, do final da pandemia, não sei nem como chamar, mas esse é o tempo que nós estamos vivendo e como isso tem desafiado a nossa liderança e como nós temos aprendido nesse tempo que acabamos de sair no meio de uma luta, de lockdown e tudo mais, e agora já entramos em outra fase onde as pessoas estão muito sensíveis, estão cheias de dificuldades nas suas áreas e nós temos trabalhado um pouco esses temas. Mas hoje especificamente, eu quero falar de um tema que tem me chamado a atenção, me feito pensar, principalmente nessa questão da gente se tratar, porque um dos assuntos que eu tenho falado nesse tempo é que nós como líderes fomos muito cobrados, fomos verdadeiros guerreiros, né? Lutamos, trabalhamos, tentamos não perder as coisas, tentamos não retroceder e mesmo assim tivemos dificuldades em várias áreas, ainda estamos tendo. E uma das coisas que eu tenho pensado nesse trabalho, nesse tempo, é sobre os nossos hábitos. Bom, a questão que eu quero trabalhar com você hoje é repensar alguns hábitos que nós não percebemos que com o avanço da tecnologia, o avanço das coisas que nós temos vivido, inclusive desse tempo que nós temos passado, das dificuldades, assim, das coisas mais incríveis que nós temos vivido nesses momentos, tem nos levado a criar hábitos ruins. Eu quero falar de hábitos bons também, mas eu gostaria de começar assim. Ei, eu sei que você está pensando, aí, Cláudio, você vai falar de hábitos ruins no meio do ano? É porque agora é a hora, porque a gente faz uma série de listas no começo do ano e cadê suas listas? Cadê? Cadê aquelas listas que você fez no começo do ano, que você escreveu lá todas as listas e disse que ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia fazer aquilo? Por isso que eu fiz uma mensagem no começo do ano, depois você escuta lá, jogue fora suas listas, porque essas listas só nos frustra. Chega no final do ano e fala, não fiz isso, não fiz isso, não fiz aquilo. Bom, mas o interessante é que agora é um momento, eu acho que para a gente se tratar, para a gente se cuidar, para revitalizar a nossa liderança, sermos pessoas mais ativas, mais felizes, mais saudáveis, nós precisamos pensar um pouco nos nossos hábitos. Como é que a gente desenvolveu? Acredito que nesses 2 anos, por causa de tudo que passamos, de tudo que enfrentamos, em várias áreas da nossa vida, nós desenvolvemos alguns hábitos ruins. Eu não estou falando agora, olha, presta atenção, eu não estou falando de pecado, eu não estou falando de coisas gravíssimas, eu estou falando de hábitos que já tínhamos abandonado e a gente acaba retomando para a nossa vida e que a gente não percebe. Nosso sucesso, olha só, em várias áreas da nossa vida está diretamente relacionado aos nossos hábitos diários. Ou seja, o sucesso no seu relacionamento familiar, o sucesso na sua vida espiritual, o sucesso no seu trabalho, o sucesso na sua carreira, no sentido de progresso e na sua liderança, de avanço, está relacionado aos hábitos diários. Queira você ou não queira, você é uma sequência dos seus hábitos diários. E aí tem vários livros falando sobre isso, você pode ler à vontade, Hábitos Atômicos, tem aquele outro também que é O Poder do Hábito, tem vários livros que falam sobre isso, sobre esses hábitos diários que nós vamos liderando aqui, que nós vamos trabalhando nosso tempo. Mas é importante você entender que nossos hábitos influenciam em muito, mais do que imaginamos, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de viver. E eu acredito que hábitos, eles são como um conta-gotas. Mas pensa num copo assim, um copo mais ou menos, e você vai colocando aqui um hábito todo dia, um hábito que você chame como quiser, mas todo dia você vai colocando ele. A curto prazo, você não vê a dificuldade que ele está causando para você, você não vê o estresse que ele te causa, você não vê o mal que ele faz para o teu coração, você não vê a dificuldade de liderança, como você está causando problema, só que chega uma hora que vai chegar na última gota. Quando chegar na última gota desse copo, que você já encheu todinho o copo, aí ele vai transbordar. E aí está a diferença. Às vezes você está aqui, está enchendo o copo e você precisa parar de encher esse copo, colocando hábitos bons no lugar dos hábitos ruins. Mas antes disso eu quero te conscientizar que o reflexo da sua liderança está relacionado diretamente ao potencial dos seus hábitos. Por isso que a gente vê que as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que trabalham em carreiras enormes, elas têm hábitos muito
disciplinados, elas são, eu acredito, até exigentes demais. Eu tenho observado isso, eu tenho pensado, e como é difícil a gente se libertar de alguns hábitos ruins, coisas bobas, pequenas, é difícil a gente se libertar de alguns hábitos que a gente precisa abandonar. Também na nossa liderança. Eu posso falar de saúde, geralmente quando a gente fala de hábito, a gente pensa em hábitos de saúde, e eu gosto de falar de hábitos de saúde, mas hoje eu quero também pensar em hábitos que você tem e desenvolveu nesse tempo na sua liderança, e que são hábitos ruins, que você não percebe, e outros hábitos bons que você tem, precisam ser cultivados e precisam ser acelerados na sua vida. Mas primeiro você precisa entender isso. Tua liderança, teu sucesso, teu crescimento é relacionado aos seus hábitos diários e aquilo que você faz. Há uma frase que eu acho interessante, que é do pastor Craig Groeschel, que ele fala assim: pessoas de sucesso fazem consistentemente o que os outros fazem ocasionalmente. Eu estou na fila dos ocasionalmente. Eu estou do lado dos ocasionalmente. Tem muita coisa que eu devia fazer, que era para trazer sucesso, de fazer consistentemente, e a gente acaba fazendo ocasionalmente e vai levando a vida até que uma hora o copo transborda. A diferença de um copo transbordar é a última gota, é a gota que você não espera que vai transbordar e chega a hora transborda. O teu estresse está na última gota, talvez a tua ansiedade está na última gota, o copo já está transbordando, já está virando um pânico, já está virando um problema gravíssimo aí de autoimagem, e tudo isso está afetando você. Então, mudar os hábitos não é fácil. Eu vou dizer para você, não é fácil. Se você consegue fazer isso facilmente, parabéns para você. Espero que você não esteja me enganando. Mas mudar hábitos não é fácil. E existem alguns hábitos que a gente precisa mudar. Mas existe uma esperança. Se nós pensarmos em mudar grandes hábitos de uma vez, de uma hora para outra, você vai mudar toda a sua alimentação, você vai mudar toda os seus horários, sua programação do dia, seu estilo de liderança. Talvez você não consiga guardar isso e perseverar por mais 1 ou 2 meses. É o que a gente faz no começo do ano. A gente faz aquela lista enorme, quer mudar tudo e coloca tudo lá no papel, é lindo, e a gente começa firme no primeiro mês, segundo mês, já no comecinho de fevereiro você já abandonou metade dos hábitos que você tinha escrito lá. Então a regra do 1%, que eu já falei aqui no podcast há muito tempo atrás, acho que foi um dos primeiros podcasts, ela é extremamente útil para esse momento. É quando você começa a mudar 1% de cada vez, 1% por semana, 1% por mês, e parece que não vai ter efeito, mas no longo prazo você vai perceber o seguinte: é como se você tivesse parado aqui olhando para frente e você virou os seus pés 1%. E aí 1% que ele virou, ele já vai te dar uma linha diferente onde você vai chegar. E se você virar amanhã mais 1%, final do mês 10%, você já está indo completamente numa direção completamente diferente da direção que você estava. Então esses são os temas. Pessoas de sucesso fazem isso. Elas fazem consistentemente, criam hábitos consistentes naquilo que a gente faz ocasionalmente. A gente vai na ginástica uma vez por mês, uma vez por semana, a gente come saudável 2 vezes por semana, então as coisas vão complicando. Agora, vamos pensar um pouquinho, por que é tão difícil mudar alguns hábitos? Por que é tão difícil? Em primeiro lugar, nós não estamos convencidos, essa é a minha experiência, a palavra talvez não seja convencido, mas radicalmente envolvidos com essa ideia de que os hábitos são ruins. Há muitos hábitos que a gente pratica, a gente fala, isso não vai dar problema, isso não tem nada a ver, isso aí não vai me dificultar. Então você dorme tarde, dorme mal, não tem um horário regrado para dormir, você tem dificuldade, você não mantém uma disciplina de oração, de leitura da Bíblia, você tem problemas graves com relação a relacionamentos, os seus hábitos no relacionamento são hábitos, às vezes, sem limites, sem controles. Isso é interessante a gente pensar. Na liderança, você desenvolver um hábito de se esconder, de não estar presente, de procrastinar, não sei, de evitar
conflitos, você não quer conflito de jeito nenhum, e isso vai gerando ao longo prazo problemas, mas você não está consciente que isso vai dar problema, porque o hábito tem um efeito muito interessante de nos dar um prazer imediato e esconder os problemas futuros. Por isso que eles são tão fáceis, os hábitos ruins, de se tornarem hábitos, porque eles te dão prazer imediato. Você come um doce, que satisfação, que delícia, só que ele não faz você enxergar lá no futuro como é que vai ser esse problema. Você assiste uma série lá e maratona a série inteira, é uma delícia, só que depois você não percebe o quanto que isso foi tomado da tua vida. Outro dia minha filha tem um aplicativo, esse negócio de série, e ela estava mostrando lá que 7 meses da vida tinha passado assistindo séries. Então a gente não percebe isso. Os hábitos têm esse poder de camuflar os problemas futuros e dar prazer imediato. Por isso que a gente às vezes não consegue se libertar deles e por isso que às vezes a gente não está convencido que eles são realmente ruins, porque o nosso cérebro, a nossa mente entende que ele tem um prazer imediato. Segunda coisa, porque nós não vemos progresso muito rápido. A gente quer mudar o hábito e a gente não vê resultado nenhum, a gente só vê sofrimento, só vê dificuldade, luta. Então a gente não vê progresso, então para que a gente vai mudar isso? E agora eu fico pensando que na pandemia, esses 2 anos que nós tivemos todas essas mudanças, nós adquirimos alguns hábitos ruins que nós precisamos voltar a melhorar. Um deles, por exemplo, que eu vejo muita gente falando, é que elas não têm mais vontade de estar com as pessoas, não têm mais vontade de se relacionar. Isso é um hábito ruim para nós, porque o ser humano é um ser de relacionamento e quando ele não se relaciona, ele adoece. A longo prazo nós vamos pagar um preço para isso. Se os nossos filhos não tiverem relacionamento, se os nossos filhos não tiverem amigos, nós vamos ter um preço grave com os nossos filhos no futuro. Mas agora a gente não percebe isso. Ou já percebe, mas não sabe nem o que fazer. Bom, terceiro, nós focamos no que e não pensamos bem no como. Ou seja, às vezes a gente até enxerga que o hábito é ruim. Fala, isso aqui não é legal, não devia fazer mais, tal. É um hábito que eu não devia mais praticar nessa forma de liderar. Eu me lembro uma vez que eu tinha um hábito de relacionamento. Não tinha nada grave nesse hábito, mas às vezes eu estava conversando com as pessoas e eu me expunha demais, eu falava demais. Talvez eu me sentisse diminuída, não sei, ou quisesse provar alguma coisa para alguém e eu começava a falar demais, no sentido de me expor mesmo, de contar coisas que não tinha nada a ver, não tinha necessidade. E aquilo me incomodava muito e foi muito difícil perceber o mal que aquilo estava fazendo para mim. Então, o problema é que eu não sabia como deixar, como falar. Eu me lembro que, lendo um livro, porque geralmente quando você chegava na frente de uma pessoa, eu ficava com medo daquele barulho, daquele silêncio, não ter conversa, e a pessoa não ter no que falar com a pessoa. Então, eu ficava pensando o que, né? Eu sabia que o que eu precisava deixar esse hábito de falar demais, ou de não deixar a pessoa falar, eu precisava mudar isso, mas eu não sabia como. E lendo um livro falando sobre a regra dos 30 segundos, que nos 30 primeiros segundos, se você falar de você, você é chato, se você falar do outro, você é fofoqueiro, e se você não falar da pessoa, você é uma pessoa agradável, aquela regra, aquele como, foi o suficiente para mudar esse hábito ruim. O como. Então um problema é que a gente quer mudar uma série de coisas, mas a gente não pensa, a gente sabe o quê? Eu quero mudar o meu hábito ruim na minha liderança de procrastinar, mas a gente não sabe como. Eu quero ter mais disciplina para me cuidar, para fazer ginástica, mas a gente não sabe como. A gente não cria um ambiente para que esse como seja claro. Quero mudar minha alimentação. Como? Para você mudar sua alimentação, talvez você tenha que ir no mercado toda semana, ou no hortifruti toda semana, eu não sei. Mas se você não souber o como, dificilmente você vai conseguir mudar esse hábito, porque o hábito está relacionado não ao que, mas o como. Por que a gente tem aquele hábito? Porque ele é fácil. Por que a gente tem aquele hábito? Porque não precisa de esforço para fazer, está tudo ali. Comida trash é mais fácil de fazer, você ficar horas e horas sentado na televisão, tua televisão está no frente da sala, no lugar melhor do mundo, com controle remoto da tua casa, então é fácil.
Então precisamos trabalhar isso. Quarta coisa é que nosso sentimento de autopiedade sabota o nosso progresso. O que é isso? A gente começa a não ver progresso, a gente não consegue enxergar que o hábito é tão ruim, a gente não está vendo o resultado, nós não estamos enxergando, não sabemos bem como mudar isso, porque isso exigiria que você tivesse que fazer mais reuniões, teria que você tivesse que enfrentar mais pessoas difíceis no seu trabalho, então você não sabe como fazer isso sem se desgastar, então é melhor você começa a sentir pena de você. É aí que está a questão. Geralmente, os meus hábitos, pelo menos, são mais sabotados quando eu começo a sentir pena de mim. A vida está tão difícil, está tão estressante, está tão complicado, essa disciplina está muito pesada, eu estou muito exagerado, eu preciso de descanso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu começo a ter essa autoindulgência, esse sentimento de piedade, e a gente começa então a quebrar todos os nossos hábitos. Bom, faça uma lista agora. Vamos para a parte prática, que eu acho que vai ser muito importante. Antes de fazer uma lista, deixa eu acrescentar uma coisa aqui. Ó, comece a pensar que tipo de pessoa, líder, você quer ser. Como vai ser a tua autoimagem? Aqui que está uma chave, porque quando você muda a sua imagem, é mais fácil mudar os hábitos. Você quer ser esse líder que está sempre vivendo embaixo de pressão e fazendo as coisas de última hora? Ou você quer ser um líder onde as pessoas te seguem? Você quer ser um líder que, na verdade, ela é voltado para o desenvolvimento dos seus liderados? Ou você quer ser um líder que está escondido? Essa é uma pergunta. Quando a gente mexe com a nossa identidade, então a gente consegue mexer bem com essa questão dos nossos hábitos. Então, faça aí uma reflexão. Mas depois que você tiver feito isso, faça uma lista de alguns hábitos ruins que você deseja abandonar. Em várias áreas da sua vida, principalmente na sua liderança. Por exemplo, talvez um hábito ruim na sua liderança é que você não tenha limites. Você extrapola tudo, você cobra em hora errada, você não é muito motivador, você é uma pessoa crítica demais, talvez você procrastina, talvez você evita problemas, você não é um líder de conflitos. Comece a perceber que você desenvolveu alguns hábitos ruins na sua liderança que podem estar te prejudicando. Eu fiquei pensando nisso, e às vezes não são 10 hábitos, 20 hábitos, mas um hábito ruim que você tem na sua liderança pode estar prejudicando todo o seu trabalho, tudo que você está desenvolvendo. Faça uma lista, por exemplo, nos seus hábitos ruins na sua vida relacional. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são inconvenientes, conheço pessoas que fazem piada quando não deveria fazer. Eu já fui uma pessoa muito de crise nos meus relacionamentos mais íntimos, meus amigos, ficar sempre falando de crise, sempre falando de problemas. Eu me lembro de um deles falar para mim: você é o homem da crise, porque eu estava criando um hábito ruim, um hábito de reclamar, um hábito de não curtir a vida, de não aproveitar aquele momento, não agradecer, não colher o que plantou, sabe, essas coisas. Então faça uma lista aí de uma saúde na sua saúde, hábitos que você poderia deixar. Não precisa pôr 10 hábitos, não. Por exemplo, na sua saúde, eu vou parar de tomar refrigerante. Pronto, é um hábito que você vai adquirir. É o teu 1%. Você parou. Na sua liderança, você não vai mais procrastinar. Você vai chegar no seu trabalho e as coisas mais difíceis vão ser feitas primeiro. E as mais tranquilas você vai deixar para quando você estiver cansado. Pronto, você já começou a trabalhar essa autoliderança. Na questão da sua saúde emocional, né? O que você pode fazer para revitalizar? O que você pode fazer para você retomar? Por exemplo, no meu caso, eu percebi que eu estava muito estressado um dia e comecei a fazer alongamentos. E foi interessante que um dos alongamentos que eu aprendi a fazer, eu percebo que às vezes quando eu estou muito estressado, ele me desestressa radicalmente. E é interessante a gente pensar nisso, porque é um hábito que eu desenvolvi agora há pouco tempo, que de vez em quando eu fraquejo e tal, mas toda vez que eu faço, eu percebo que eu tenho um bom resultado. E eu preciso desenvolver hábitos novos. Aí faça uma lista dos bons hábitos que você precisa voltar, que talvez você tenha perdido, e você fazia antes, e precisa assumir. Por exemplo, hábitos espirituais também. Talvez você não consiga ler um capítulo, talvez um livro da Bíblia inteiro. Faça um hábito que você, antes de você começar a fazer a sua ginástica, você vai ler um parágrafo da Bíblia, vai ler
10 versículos, 5 versículos da Bíblia e você começa a sua ginástica. Você vai desenvolver um hábito melhor. Antes de você, por exemplo, sair do seu casa, ou você entrou no seu carro, antes de você ligar o seu carro, você vai fazer uma oração pelo seu dia. Se você quiser estabelecer hábitos muito grandes, às vezes, não vou orar meia hora, orar uma hora, e você não tem esse hábito, muito provavelmente você não vai conseguir, vai desistir. Mas se você fizer uma regra de 1%, toda vez que eu entrar no meu carro, eu vou baixar minha cabeça, antes de ligar meu carro, estou ainda na garagem, eu vou falar, Senhor, são 2 minutos, são 3 minutos, mas eu vou abrir meu coração para Deus. Você vai perceber que isso vai se tornando um hábito tão gostoso que daqui a pouco você já está 5, 10, 15, você não vai poder mais fazer no carro, você vai querer fazer em outro lugar. E com isso que você está criando, junte esses hábitos com a sua identidade, com essa nova identidade que você quer ter. Por exemplo, uma das coisas que eu estava percebendo em mim, eu abrindo meu coração aí para vocês, é o estresse que eu estava muito estressado, E eu precisava mudar esse hábito de ficar tão estressado. Haviam coisas que estavam me prejudicando. Uma delas, por exemplo, já está comprovado isso, que o uso dos aparelhos celulares, eles liberam dopamina. Dopamina é o mesmo neurotransmissor que um viciado de droga tem quando ele toma uma droga, ou um jogador, quando ele joga viciado em jogos, né? Ele começa a jogar, ele libera essa dopamina. E já está comprovado que os meios de redes sociais e essas coisas todas que temos no celular liberam essa mesma dopamina. Então você está lá o tempo todo nas redes sociais e se torna um hábito, mas você não percebe que isso está a longo prazo estragando toda aí a sua cognição, estragando toda a sua atenção, porque você está ficando viciado nisso e está liberando dopamina o tempo todo porque você não para de olhar o seu celular. É um hábito que você adquiriu talvez na pandemia, porque tudo era relacionado às redes sociais, a fazer reuniões online e tudo mais, e talvez isso acabou se tornando um hábito ruim agora que nós vamos começar a revitalizar a nossa vida. Bom, se identifique com os seus novos hábitos, entenda que isso faz parte da sua criação. Eu não acho que esse podcast é para assustar ninguém. Esse podcast, na verdade, é no intuito de ajudar você a perceber que alguns hábitos ruins, a longo prazo, vão estragar teu casamento, vão estragar a tua família, vão estragar teus filhos. E que outros hábitos saudáveis, todo sábado eu vou tirar 1 hora para caminhar com os meus filhos no parque perto da minha casa. Pronto, você estabeleceu um hábito saudável que vai a longo prazo, essa 1 hora vai se tornar um momento de comunhão, de relacionamento, que você vai trazer o resgate para a vida dos teus filhos. No meu trabalho, eu não vou mais evitar problemas de conflito e toda vez que eu chegar na segunda-feira eu vou fazer uma reunião para analisar os problemas de relacionamento na minha equipe e não vou mais deixar isso passar. Bom, você já começou. Lembrando que grandes hábitos muito grandes, se você quiser mudar tudo, provavelmente no começo você vai ficar um tempo, mas depois você vai desistir. Comece hábitos pequenos, acumulativos, que você possa ir de 1 em 1% até você se conscientizar que aquilo está fazendo muito bem para você. Bom, espero que você tenha gostado desse podcast. Vou fazer só um review aqui, porque é difícil mudar alguns hábitos. Não estamos convencidos que esses hábitos são ruins, porque não vemos progresso muito rápido, não focamos o que não é pensando no que e pensamos, focamos no que e não pensamos bem no como. Nosso sentimento de autopiedade sabota e isso dificulta, mas se você quiser mudar alguns hábitos, crie uma identidade, se imagine nessa identidade, faça uma lista dos hábitos que você precisa deixar, não coloque grandes mudanças radicais, mas use a regra do 1%, torne esses hábitos fáceis para você, por isso do como, entenda como você pode transformá-los mais fáceis para você e se identifique com esses novos hábitos. Espero que você tenha gostado. E se você quiser compartilhar conosco alguma coisa sobre isso, como você está fazendo para mudar alguns hábitos, ou se na pandemia você já sentiu essa pressão dos hábitos que vieram aí, que você não gosta, compartilha aí com a gente, tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, não esquece de compartilhar esse podcast, espero ter ajudado alguém, se eu ajudei você, com certeza eu vou ajudar mais alguém, não esquece de mandar esse podcast para alguém que eu tenho certeza que vai abençoar. E tudo quanto fizer,
prosperará.